Nós temos o capítulo de classificação de seres vivos, nós temos vírus e reino Monera, nós temos o reino protista e o reino fungi, certo? São os 4 capítulos, aqui eu dividi eles em 5 partes. Eu coloquei aqui para vocês essa revisão com mapas de conceitos, certo? Pesquisei mapas de conceitos e montei a revisão para vocês. Então, a gente tem um mapa de conceitos sobre classificação de seres vivos, tem um mapa de conceitos sobre os vírus, um mapa de conceitos sobre o reino Monera, um mapa de conceitos falando sobre os protozoários, o reino protista, e um sobre o reino fungi. E aí a gente vai discutir um a um. Todo mundo está vendo o slide direitinho aí, não tá? Alguém pode dar o ok aí falando? Sim. Pronto, vamos lá, vejam só. Primeiro, né, classificação de seres vivos. Aí ali tem, para que classificar? Até perguntei isso quando eu trabalhei com vocês na sala, né? Então, a classificação, ela é feita para organizar, né? Para separar em categorias e facilitar a forma de se estudar algum conteúdo, né? Alguma característica, principalmente essa que são seres vivos, como são tão diferentes, né? A base do sistema de classificação é a espécie, né? E tem ali, ó, conjunto de organismos que compartilham um conjunto de características que se cruzam, originando descendentes férteis, né? Então, são aqueles conjuntos de indivíduos que pertencem, né, com características parecidas entre si, capazes de cruzar-se entre si e que possam ter descendentes que possam se reproduzir. A gente chama isso de espécie, né? Ela é a base da espécie. E Linneu, ele dividiu o sistema de classificação em categorias que ele chamou de táxons, né? Categorias taxonômicas ou simplesmente táxons, que são essas aqui onde está o mouse. Ó. E as categorias são essas, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Você tem aquela frase lá que eu coloquei, o rei filósofo classifica de ordinária a fama dos generais espartanos, né, que vocês têm no caderno, que ela dá essa sequência aqui, ou simplesmente você pode fazer essa frase, essa palavrazinha que está aqui, ó, ré, fi, cofage, ré de reino, fi de filo, né? O C de classe, o O de ordem, o Fá de família, o G de gênero e o E de espécie, né? Tanto faz a forma que você vai conseguir lembrar dessa sequência. O que importa é que você lembre, porque pode ser que você precise dela ou na minha prova, ou num quesito, por exemplo, do SSA, certo? As regras, só lembrando de nomenclatura, são bem simples. Vocês devem lembrar que a escrita não tem aqui, né? Mas a escrita ela é feita em latim, certo? Então, a escrita é feita em latim. A primeira letra da primeira palavra é sempre maiúscula, o resto minúsculo, certo? O primeiro nome é o gênero, né? Esse mesmo gênero que a gente tem aqui, ó. Então, a primeira palavra é o gênero, certo? O segundo nome é a espécie. Se tiver um terceiro nome, a gente chama isso de subespécie. Por exemplo, Homo sapiens. Homo sapiens é a espécie. Homo, o gênero, sapiens é a espécie. Nós aqui, nós somos uma subespécie, quer dizer, uma melhoria da própria espécie. Nós somos Homo sapiens sapiens, né? Então, se for espécie, vai vir 2 nomes. Se for com subespécie, vai vir 3 nomes. Primeira letra maiúscula, resto minúsculo, e a escrita, ela vai ser em itálico, se for digitado, e sublinhado, se for escrito, manuscrito à mão, certo? Então, acredito eu que não tenha nenhuma dúvida, né, disso aí. Escrito em latim, primeira palavra é o gênero, segunda é a espécie, terceira é a subespécie, a primeira letra é maiúscula, o resto é minúsculo, né? A escrita, se for digitada, é em itálico, que é aquela letra tortinha no Word, e se for escrito à mão, sublinhado. E os reinos, eles se dividem, como a gente já viu, em monera, protista, fungi, plantar e animal, né? Os moneras são todos os seres unicelulares e procariontes, né? Os representantes principais são as bactérias e as cianobactérias. Os protozoários, a gente tem unicelulares e pluricelulares, lembrando que os pluricelulares são as algas, né? Nesse... Opa, alguém falou? Alguma dúvida? Nenhuma? Então vamos lá. Os protistas, né? O reino protista, são formados por unicelulares e pluricelulares, né? A primeira diferença é justamente essa. Se você pegar o monera aqui, ó, só tem unicelular, no protista já tem pluricelulares, né? Outra diferença clássica, nos moneras só tem os procariontes, né? Aqueles seres que o seu núcleo ele não é envolvido pela carioteca, além do que só possuem ribossomos como organelas, né? Se você pega os protistas aqui, ó, a gente já vai ver que eles já são eucariontes, então são os primeiros seres
eucariontes do nosso planeta, né? Nós temos os heterótrofos aqui, ó, e os autótrofos, a mesma coisa nos moneras, tem os moneras heterótrofos e tem os que pertencem lá que são autótrofos, como as cianobactérias que conseguem fazer fotossíntese, né? E algumas bactérias que fazem fermentação. Mesma coisa acontece aqui no reino protista. As algas, todas elas têm capacidade de fazer fotossíntese. Lembre-se que tem outra característica que é importante lembrar, que algumas delas são mixotróficas. O que é isso? Elas conseguem fazer fotossíntese, mas se quiserem também podem retirar alimento do meio ambiente, né? Temos aqui, ó, o reino fungi, né, onde a principal diferença aqui é que eles vão se alimentar de uma forma por absorção, então eles vão se alimentar da matéria orgânica em decomposição, e o reino plantar e animal, né, que vão ser pluricelulares e eucariontes, que a gente vai estudar lá para frente. Então, o que é que eu tenho que lembrar de classificação de seres vivos, professor? Como se escreve, né, o que é gênero, qual é a palavra que é o gênero, qual é a palavra que é a espécie, qual é a palavra que é a subespécie, e a sequência ali de reino até espécie. Tranquilo? Vamos aqui para os vírus, né? A gente já está em 10 e 14. Tenho que ir olhando aqui para não passar da hora. Vamos lá. Então, vamos lá, os vírus. Primeira coisa, não estão em nenhum dos 5 reinos. Por que não estão em nenhum dos 5 reinos? Tá? Aqui a palavrinha aqui em cima da sua primeira característica, ó, acelular. Esse A quer dizer sem célula, não possui célula. Se a gente pega qualquer um dos seres vivos que estão lá nos reinos, todos eles são formados por célula, é por isso que os vírus não se encaixam em nenhum, né? Eles não têm célula, eles não têm metabolismo próprio, o que é isso? Eles precisam da célula hospedeira para fazer suas atividades, como a reprodução, por exemplo. Então, fora da célula são inertes, eles precisam estar dentro da célula, a gente chama isso de parasita intracelular obrigatório, né? Vocês devem lembrar que fora da célula podem se formar, se cristalizar, né, para se proteger, ficar inerte. O material genético dele, DNA ou RNA, então você tem vírus de DNA ou vírus de RNA. É um ser vivo que é capaz de sofrer muitas mutações, né, muitas alterações no seu material genético. Está aí a Covid com suas muitas cepas novas, né? Essa palavra cepa simplesmente são vírus que sofreram mutações, né? Vírus modificados por mutações, eles dão o nome de cepas, novas cepas, né? A sua forma, ela é muito simples, ela tem uma cápsula de proteína, e dentro dessa cápsula de proteína vai estar o DNA ou o RNA. Além disso, tem alguns vírus que são envelopados e outros que são não envelopados. Envelopados com o quê, professor? Envelopados com pedaços de membrana plasmática das células que alguns desses vírus conseguem destruir, né? Como é que é o ciclo de reprodução deles? A gente tem os 2 tipos, está aqui embaixo, ó, ciclos aqui embaixo. Cadê o mouse? Aqui, ó. Ciclos lítico e ciclo lisogênico, né? Qual a diferença principal? O lise, vem de morte. Nesse ciclo lisogênico, a célula morre. Então, quando os vírus se reproduzem, eles matam a célula e vão infectar outras células. No ciclo lítico, não. O material do vírus, ele se une, né, se junta ao material da célula que está sendo infectada. E aí, toda vez que essa célula vai se reproduzir, ela faz cópias, porém cópias já com o seu vírus dentro, né? Então, em um, que é o lisogênico, a célula morre, no outro, a célula continua viva, né? Aí tem aqui em cima, mecanismos de infecção, formas de infecção, né? Aí tem adsorção, fixação do fago na parede celular bacteriana, penetração, ativação de enzimas que perfuram a parede e o vírus consegue ser injetado lá, certo? Vem aquela célebre pergunta, se eles não têm célula, se eles não têm metabolismo, é ser vivo ou não, né? E como a gente já comentou em sala, existe a ala da ciência que defende que eles sejam e existe a ala da ciência que diz que não. Quem defende que ele seja, diz que ele é porque ele se reproduz, né? Porque ele evolui e porque ele consegue sofrer mutação. E quem diz que ele não é, simplesmente diz porque ele não tem célula ou também, consequentemente, não possui metabolismo. Reprodução, tá ali, final. Só ocorre no interior de uma célula hospedeira, como eu disse para vocês, né? A reprodução do vírus, tudo que o vírus tem de ser vivo só acontece dentro da célula que ele está parasitando, né? Então ele entra, vai se ligar geralmente ali ao material genético da célula, e aí ela se reproduz, ou simplesmente ele vai se conectar aos ribossomos que vão fazer a leitura das suas bases nitrogenadas e vão fazer a multiplicação viral dentro da célula. Alguma pergunta, meu povo? Dúvidas? Dúvidas? Não, senhor. Vamos para o reino Monera, certo?
Seres vivos procariontes. Se vocês escutarem um som de uma música, infelizmente está aqui na rua, aqui, certo? Eu espero que não atrapalhe a aula, mas vamos lá. Características principais, está aqui em cima. Todos procariontes, todos unicelulares. Aí tem anaeróbios e aeróbios. O que é isso? Alguns deles respiram por oxigênio, outros não precisam de oxigênio para respirar, certo? Aí tem autótrofos e heterótrofos. Alguns deles, como as cianobactérias, produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, e outros precisam retirar esse alimento do meio ambiente, né? A gente tem uma divisão entre 3 grandes tipos de bactérias. Aí tem aqui, ó, arqueobactérias, eubactérias. Eubactérias, esse eu, vem como se fosse bactérias verdadeiras. Arqueobactérias vem de seres muito antigos. São como os primeiros seres que surgiram no planeta, certo? Que vocês estudaram ano passado, quando viram a origem da vida na Terra. E aí o que é que acontece? A diferença entre eles, basicamente, é que essas arqueobactérias, elas são mais resistentes. Elas, por serem seres mais primitivos, elas conseguem sobreviver, vamos dizer assim, a condições mais graves do nosso planeta, ou temperaturas muito altas, ou temperaturas muito baixas do que as outras, certo? Mas vamos lá. Como é a estrutura da célula desse ser vivo aí, desse ser vivo unicelular? Formado por uma célula só, tem membrana, citoplasma, o seu núcleo, ele não é envolvido pela carioteca, por isso a gente diz que ele é um procarionte. O DNA dele, a gente tem um DNA no centro circular principal e tem um DNA pequeno, mas ao lado chamado de plasmídium, né, que é um fragmento de DNA que vai servir para que essas bactérias consigam fazer mutação, né? É assim que elas conseguem, por exemplo, adquirir resistências a antibióticos. Dentro do seu citoplasma, a única organela presente são os ribossomos. Eles não possuem mitocôndrias, não possuem retículo endoplasmático, nenhuma outra organela, né? E ribossomos é fundamental, por quê? Porque os ribossomos é a organela que produz proteína, que sintetiza proteína, e não existe ser vivo sem proteína. Até os vírus têm proteína, tem cápsula de proteína, certo? Como é a reprodução desses seres, está aqui em cima. Pode ser sexuada, pode ser assexuada. Na reprodução assexuada, simplesmente o núcleo se duplica, né? E depois o citoplasma se parte no meio, formando 2 novas células. A gente chama isso de bipartição, né? Algumas dessas bactérias podem formar esporos, né? Células capazes de ser mais resistentes, e aí podem se reproduzir em ambientes mais extremos, certo? Mas a reprodução sexuada, como é que vai acontecer? Vai precisar que 2 bactérias se juntem, né? Se vocês se lembrarem, existe um prolongamento que não está aqui escrito, mas chama-se pílis sexual, onde as bactérias se ligam uma à outra e trocam pedaços de DNA e de plasmídios. É assim, repetindo, por exemplo, que elas conseguem adquirir resistência. Como é que elas se alimentam? Está aqui do lado direito, ó, nutrição. Algumas são parasitas, outras são saprófitas, que é isso, vão se alimentar de matéria orgânica, né, fazendo fermentação no meio ambiente. Outras são mutualísticas, o que é isso? Vão fazer troca de favores entre seres vivos, como, por exemplo, as que nos auxiliam na nossa digestão, né? E outras são capazes de fazer fotossíntese ou quimiossíntese. Como é a sua forma? A gente tem forma de cocos, que é aquela forma redonda, forma de bastão, que é a forma de bacilo, forma de vibrião, que são aquelas formas de vírgula, e formas de espiral, né, que são chamadas de espirilos. Outro detalhe, lembre-se que algumas bactérias, elas não conseguem ter nenhum tipo de contato com o gás oxigênio, né, como, por exemplo, a bactéria que causa o tétano, né? Se ela tiver qualquer contato com o oxigênio vai matá-la. Por isso a importância aqui em cima na reprodução sexual daqui, ó, de esporulação, né, para essas bactérias de formarem esporos, que são células mais resistentes do que as outras, né, conseguem ser resistentes e proteger até que aquele ser vivo se sinta num ambiente confortável para se reproduzir. Perguntas sobre reino Monera. E aí, meu povo, alguma pergunta? Vamos falar, senão eu penso que eu estou sozinho, viu? Perguntas? Não. Então vamos falar, pelo amor de Deus. Ó, reino protista, principais características, né? A gente tem aqui no reino protista unicelulares e pluricelulares. Lembre-se, pluricelulares são as algas. Todos os protozoários são unicelulares. Outra característica diferente. Todos os protozoários são heterótrofos. O que é isso? Não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Já as algas, que são pluricelulares, todas elas têm a capacidade de fazer fotossíntese. Porém, algumas delas são mixotróficas. O que é isso? Eles têm capacidade de fazer fotossíntese, mas se precisar,
vão se alimentar de substâncias que estão ali no meio ambiente. Os protozoários, existe aquela subdivisão de acordo com a forma de locomoção deles, que vocês devem lembrar. Aqui está a sarcodina, mas são os risópodes também, né? São chamados de sarcordinos ou risópodes, que são aqueles que têm os pseudópodes, pseudo-falso, podos pés, falsos pés, como a ameba, por exemplo, né? E que ela utiliza aqueles prolongamentos citoplasma para se locomover e também até para se alimentar, capturar alimentos e fazer fagocitose, certo? Os flagelados se locomovem através de flagelos, né? O principal representante é o Trypanosoma cruzi, lembrando que flagelados é aquela estrutura que parece o rabinho de espermatozoide, ó, tá aqui. Os ciliados, como esse desenho, tem o corpo cheio de prolongamentos na sua membrana plasmática, né? Então, são cheios de prolongamentos chamados de cílios. Outra coisa que eu esqueci de falar, né? Todos aqui são eucariontes. É o primeiro grupo de seres onde tem eucariontes. A partir dos reinoprotistas, todos que vamos estudar até o final são eucariontes. O que é o eucarionte, professor? É aquele ser vivo que tem suas células mais complexas, mais organizada, tem membrana, citoplasma e núcleo protegido, envolvido pela membrana nuclear, que a gente chama de carioteca. Lembre-se bem dessa diferença entre procariontes e eucariontes, certo? E mais, não é só a membrana nuclear, não é só a carioteca que eles têm a mais. No citoplasma existem todas aquelas organelas, complexo de Golgi, lisossomo, retículo endoplasmático, mitocôndria, todas as organelas que têm funções específicas de respiração, de digestão, coisa que nas bactérias, essas funções eram feitas por estruturas que estão presentes na membrana plasmática. Não, aqui a célula é complexa, a célula é mais organizada, a célula é mais evoluída, certo? Então, nós temos ciliados que se locomovem por cílios, né? Nós temos, por exemplo, o Balantídeo coli, que vive, um parasita que vive no intestino, tanto nosso como de outros animais, né? E temos os esporozoários, que eles não possuem sistema de locomoção, eles não têm estrutura de locomoção. A reprodução dos protozoários, ela geralmente vai ser assexuada, é aquela em que o núcleo se duplica, tá aqui o desenho até embaixo aqui, ó, nesse mapa de conceito aqui, ó. Então, tá aqui o protozoário, o núcleo se duplica, né? Se transforma em dois, depois ali, ó, se parte ao meio o citoplasma, formando duas novas células. Outro detalhe, gente, que nunca vocês devem esquecer. Toda reprodução assexuada, os seres vivos que são gerados, eles são totalmente iguais à mãe. Toda reprodução sexuada, os seres vivos gerados vão ser diferentes, certo? Quando passa para o lado direito das algas, todas vão fazer fotossíntese, todas vão ter cloroplastos. O que é o cloroplasto, professor? É a organela que está dentro ali da célula, que tem a capacidade, é onde acontece a fotossíntese. Se a gente tem as mitocôndrias, que é onde acontece a respiração celular, os cloroplastos é onde acontece a fotossíntese, seja nas algas, seja nas plantas, certo? E aqui estão aqueles grupos de algas que a gente viu, né? As clorófitas, rodófitas, feófitas, as euglenófitas, as pirrófitas, então todas elas fazem fotossíntese, todas elas vão ter algumas unicelulares e outras pluricelulares, né? Isso aqui dificilmente vai cair em prova ou até mesmo em vestibular, certo? Mas o que vocês têm que lembrar das algas é que todas fazem fotossíntese, elas têm unicelulares e pluricelulares, e lembre-se, a organela celular que faz com que elas consigam fazer fotossíntese são os cloroplastos. Além do que, elas podem se reproduzir de forma assexuada e de forma sexuada. Se for para os protozoários, a reprodução aqui é só assexuada, certo? Aqui embaixo tem doenças dos protozoários, aí tem aqui /Enem, quer dizer, essas doenças aqui são as que mais caem no Enem. Outro detalhe, aqui em Monera não tem nenhuma doença aqui, mas vocês devem estudar todas as doenças, dar uma revisada em todas as doenças que tem lá no nosso livro, que a gente viu nas aulas, tem nas aulas gravadas ou tem na atividade no livro, certo? Estudem as doenças virais, estudem as doenças bacterianas, estudem as doenças dos protozoários e estudem as doenças dos fungos. Sempre cai doenças, seja em vestibular, seja em Enem, seja na prova de professor Eduardo semana que vem. Então, estude as doenças, certo? Ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essas doenças aqui, ó. A gente tem aqui a amebise, tem leishmaniose, doença de Chagas e a malária, né? A amebise é causada pela entamoeba histólica, né, que pertence aos sacordinos, quer dizer, tem os pseudópodes lá. Os sintomas é disenteria forte, né? Se você vai ter uma disenteria forte, você vai ficar desidratado, vai perder muita água, pode causar vômitos, vai ter uma cólica muito grande por causa dessa disenteria, né? E se não for tratada, pode até chegar a ter sangue nas fezes.
Como é que se pega isso? Água ou alimentos contaminados por cistos da ameba, né? Como é que se cura isso, professor? Se vocês lembrarem, existem medicamentos que vocês vão tomar, né, para aliviar os sintomas, e também o que é que acontece? Para a desidratação, aqui no caso da hemebise, muito soro caseiro. Você vai tomar soro caseiro para poder se recuperar daquele tipo de desidratação que aconteceu, né? Como é que se evita? Sempre lavar as mãos, medidas de higiene no total, lavar bem frutas e verduras, né? Cozir bem os alimentos, tratar esgoto, medidas sanitárias, tudo isso vai evitar que essa doença se espalhe. Geralmente é uma doença que ataca mais crianças, certo? Porque as crianças são mais suscetíveis, brincam pelo chão, então elas têm condição de pegar essas doenças mais fáceis, né? Para os adultos, a parte de profilaxia, né, de limpeza, de higienização é fundamental para evitar. A leishmaniose, né? Vocês devem lembrar bem que eu até falei para vocês que existe a leishmaniose muito aqui na nossa região. Inclusive, a gente teve um surto há uma época atrás de leishmaniose, porque tinham muitos cães, né, que estavam com leishmaniose, aquelas feridas, né? E aquilo é altamente, facilmente transmissível para a gente através do mosquito Culex lá, né? Então, como é que se evita, né? Você evitar o contato com o mosquito. Repelente se evita, né? E, obviamente, tentar tratar cães que tenham esse tipo de doença para que eles não possam transmitir para outros animais, inclusive a gente. A doença de Chagas, que está aqui embaixo, né? O Trypanosoma cruzi é o causador, mas vocês devem lembrar que existe o barbeiro, precisa do barbeiro, e não é qualquer barbeiro, né? O barbeiro tem que picar alguém doente, para depois picar alguém sadio e passar. Como é que essa transmissão é feita? Vocês devem lembrar que eu disse para vocês que o intestino dele é muito pequenininho, e quando ele pica alguém, ele pica e defeca ao mesmo tempo. Então, se o barbeiro já estiver infectado com Trypanosoma cruzi, quando ele for picar uma pessoa, na hora que ele estiver picando, ele elimina nas fezes o protozoário. E quando você coça ali aquele local, aquela região, você espalha as fezes, consequentemente, ajuda que o Trypanosoma cruzi caia dentro da corrente sanguínea, né? A doença de Chagas não tem cura, ela pode levar até 10 anos para se manifestar, né, para ter sintomas aparentes, para que a pessoa perceba que está com aquela doença. É uma doença que ataca os órgãos musculares, principalmente o coração, né, causando taquicardia, insuficiência cardíaca, né, pode levar até a morte. Então, você tem medicamentos que você vai tomar ali, porém, você vai ter que conviver com esse tipo de doença para o resto da vida. E a malária é causada pelo plasmódio, né, através do mosquito, também precisa do mosquito transmissor, do anófeles, né? Então, o anófeles pica alguém que está doente, e ao picar alguém que está sadio, passa essa doença. Não sei se lembram, mas a pessoa que tem malária, ela vai ter problemas muito graves como é que eu posso dizer, de destruição das suas hemácias. Por quê? Porque o plasmódio, ele ataca, né, esse protozoário, ele ataca as hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue, e ele destrói elas. Isso vai causar uma anemia muito forte nas pessoas, e, consequentemente, calafrio, fraqueza, febres e outras infecções, né? Como é que se cuida disso? Como é que se trata disso? Eliminar os focos de mosquito na região que tenha esse tipo de doença, né? Na nossa região ela não é comum, é mais comum em regiões, por exemplo, da Amazônia, do Pantanal, mas na nossa não é tão comum, e combater o mosquito. Perguntas? Dúvidas? Alguma? Nenhuma? Nenhuma. Então vamos terminar com o reino fungi, certo? Tá aqui, ó, características gerais. Todos eucariontes, a gente ainda tem os unicelulares e pluricelulares, não possuem tecido verdadeiro. Outra coisa, lembre-se, nenhum desses que a gente viu até agora, eles não possuem tecidos verdadeiros. Tecidos verdadeiros são conjuntos de células, né, parecidas, que elas vão fazer uma função no organismo, como, por exemplo, a nossa pele, certo? Aí ele coloca aqui outra coisa. São heterótrofos por absorção, que é isso? Eles não produzem seu próprio alimento, porém eles vão absorver o alimento. Como é que absorvem? Não sei se lembram. A digestão é fora do corpo. Eles colocam enzimas, substâncias em cima do que eles vão se alimentar. Essas enzimas, né, proteínas, têm capacidade de acelerar a reação química. Elas destroem as moléculas e depois eles absorvem os nutrientes. É assim que acontece. Reserva de energia deles, glicogênio, né? Eu já falei sobre isso também na nossa aula. Então, a nossa também é glicogênio. Então, eles vão pegando glicose e vão juntando, fazendo com que essas glicoses se liguem e vão armazenando isso em forma de glicogênio. Se precisarem de energia e não tiverem alimento, eles quebram a molécula de glicogênio dentro do corpo e liberam a glicose, né? Sua parede celular é de quitina, né?
Então, são eucariontes, membrana citoplasma, núcleo envolvido pela carioteca, todas as organelas celulares, certo? Como é sua reprodução? Tá aqui, ó. Pode se reproduzir de forma assexuada ou de reprodução sexuada. Reprodução assexuada, se reproduz sozinho, todos os seres vivos gerados são iguais. A principal é brotamento, tá aqui, ó. Nasce aqui um pequeno prolongamento, um broto no corpo do ser vivo, que depois se transforma do mesmo tamanho do adulto, totalmente igual. Ou simplesmente pode produzir células, esporos, né? Células de reprodução que são chamadas de esporos e que são levadas pelo vento, que é como acontece com o bolor do pão, né? Aquela parte preta que vai tomando todo conta do pão. Aquilo ali são por esporulação. E na reprodução sexuada, eles podem ter a união de zigotos, né? De um gameta masculino. A gente lembra que tem uma hifa masculina e uma hifa feminina. E ali se junta, acontece a fecundação, quer dizer, uma mistura de DNA de uma com outra, e aí vão gerar seres vivos diferentes, né? Quais são suas importâncias? Está aqui, ó. São os maiores decompositores do planeta, junto com as bactérias, certo? Tem uma importância, graças aos fungos, hoje não morrem mais tantas pessoas de doenças causadas por bactérias, porque os antibióticos, eles vêm, né? Descobertos através do fungo penicilina. A gente falou sobre isso em sala de aula, que o cientista estava pesquisando, né, bactérias junto com fungos, e ele percebeu quando as bactérias chegavam perto desse tipo de fungo penicilíneo, elas ficavam mais fracas e iam morrendo. Então o fungo era capaz de produzir uma substância que destruía as bactérias, e aí, consequentemente, descobriu a cura para várias doenças que já mataram muito lá atrás, que vocês também devem lembrar que eu já disse que os cientistas estão à procura de um novo medicamento, porque, como a gente viu, as bactérias, elas se acostumaram, elas se adaptaram, né? Elas sofreram mutação e criaram resistências a antibióticos, muito por causa da má utilização desses antibióticos pelo homem, certo? Tá aqui o corpo do fungo, ó, a gente lembra, né? Existem as hifas, que estão aqui embaixo. Essas hifas formam um emaranhado chamado de micélio e que pode dar origem a essa estrutura de cima, que é o corpo de frutificação, onde geralmente está aqui, ó, a parte reprodutora dos fungos pluricelulares, né? Aqui está a nutrição deles. Alguns são parasitas, né? Inclusive nós, causando algumas micoses, como a gente viu, e outros, a maioria, são saprófagos. Lembre, todo ser vivo que é saprófago é um ser vivo que decompõe matéria orgânica. Lembre, orgânica vem de seres vivos, inorgânico vem da natureza. Então, eles podem ser parasitas, eles podem ser saprófagos, ou eles podem fazer mutualismo. O que é mutualismo? É uma relação entre ser vivo onde os dois são beneficiados. E aí a gente tem as micorrizas, que é uma relação de raízes de plantas com fungos, e a gente tem os líquens, que são cianobactérias com fungos. Ambos os seres vivos envolvidos aí, eles trocam substâncias. Uns trocam sais minerais e, consequentemente, dão para o outro glicose.